A sombra do pássaro de prata sombreia o hipódromo. Vamos deixar a minha poesia de lado. 2 versos de verdade para iniciar esse vídeo. Se meu verso não deu certo, foi seu ouvido que entortou. Há muitas razões para duvidar e uma só para crer. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Já visitou a loja do Aviões e Músicas? lojadoaviõesemusicas.com.br. Tem essa camiseta que, se você for barrigudinho, já faz o narizinho do avião ficar muito mais real. E eu sei que vocês adoram o canal, vocês gostam dos vídeos e algumas pessoas não dão like. Deixa o like aí que ajuda bastante e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? O vídeo de hoje tá mais para pegue seu café e pão de queijo do que a macarronada. Hoje a gente vai falar de um aeroporto que tem um pouquinho de rejeição. Na verdade, eu acho que todos conseguem ter uma rejeição depois de um tempo. Ninguém quer os inconvenientes de um aeroporto, só os recursos e o desenvolvimento que ele pode trazer. Mas o de hoje leva o nome do poeta que escreveu os versos que eu falei lá na abertura. Você não entendeu nada, né? Vou falar sobre o aeroporto de Pampulha, batizado como Carlos Drummond de Andrade, que fica em Minas Gerais, dentro da capital Belo Horizonte. Num tempo que donos de fazendas eram chamados de coronel ou coroné, o aeroporto de Belo Horizonte começou de forma extraoficial. Em abril lá de 1912, onde é hoje o bairro do Prado, o piloto italiano Ernesto Darioli fez um voo de demonstração em seu Blériot, no hipódromo que havia lá. Curiosidade, tá? O Darioli ele foi convidado pelo Yale Athletic Club, que era o time de futebol da época, para este voo no hipódromo. E era hipódromo, mas tinha jogo de futebol. Meio complexo, né? Tinha até exposição agropecuária. E hoje esse local está na Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, que na década de 20, ainda quando era força pública, comprou um Avro 504 para observação aérea. Era o MG-1. Sua base era no Prado Mineiro, onde a história do nosso aeroporto começou. Outra curiosidade, nesse MG-1 voou uma das primeiras aviadoras brasileiras, Anésia Pinheiro Machado, em abril de 1923. Era um evento de demonstração aérea da capital mineira e Santos Dumont estava lá. Como é legal pesquisar a história, né? E falando em história, eu comentei sobre Anésia Pinheiro Machado aqui, ó, no episódio 750. Mas o campo de aviação do Prado era perigoso. A pista tinha somente 200 metros. Para comparação, um porta-aviões americano moderno tem mais de 300 metros de comprimento de uma ponta a outra de pista. Só que o Prado não tem o mesmo sistema de pousos e decolagem, não é mesmo? Então, como só aviões pequenos iam operar ali, não conseguiam atender serviços regulares, como o Correio Aeromilitar, por exemplo. Então esse campo acabou não durando muito. No começo de 1930, desapropriaram algumas chácaras e sítios num local conhecido como Arraial Pampulha, que era habitado por imigrantes de Portugal que batizaram a área com o nome de um bairro de Lisboa. Iniciaram as atividades do aeroporto no início de 1933 e o foco era atender o Correio Aéreo Militar. A rota que ligava o Rio de Janeiro até Fortaleza tinha Pampulha como uma das escalas e era chamado Linha de São Francisco, mas o nome oficial na época era Destacamento de Aviação. Em 1936 foi um ano movimentado. Em 23 de abril virou o núcleo do 4º Regimento de Aviação.
Afinal, tinha tudo de melhor na época. Uma pista de grama, tudo bem que tinha menos de 1000 metros, que comportava aviões do tipo Waco Cabine, o Piper, Beech Mono. Agora também poderia atender o Correio Militar. Em 2 de setembro, a Panair do Brasil, e olha que lá em Pampulha foi a primeira estação da Panair do Brasil, hein? Recebeu a concessão do governo mineiro por meio de autorização para explorar a linha entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No episódio aqui, ó, 350, tem a história da Panair. E o Aeroclube foi fundado em 15 de novembro de 1936. Curiosidade, a linha comercial entre Rio, Belo Horizonte e Rio foi inaugurada oficialmente em março de 1937, com o bimotor Lockheed 10E Electra, com 2 tripulantes e 6 passageiros, não confundir com o Electra 2, tá? Após a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941, o aeroporto foi transferido para a Força Aérea Brasileira no mesmo ano. E a base aérea está lá até hoje. Época que o aeroporto mostrava sinais de que a pista precisava ser ampliada. E isso aconteceu em 43. Com 1.500 metros de comprimento e 45 metros de largura, e agora de concreto, o Curtiss Comando, Beechcraft, Lodestar e Catalinas chegaram. A ampliação seguinte aconteceu no começo de 1950 e a pista passou a ter 1.700 metros. Em 53, quem chegou foi o balizamento noturno. Em 54, inauguraram um novo terminal para os passageiros e a pista passou por ainda mais ampliações para receber aviões maiores. Foi ampliada para 2.540 metros em 1961 e chegaram os jatos. A Panair comprou 4 Caravelles que começaram a voar em 1962. Só que em 1965 fechou a coitada da Panair. Aí a VASP colocou o 737 lá, em 1969. E em 70 voou com o trimotor 727, 189 passageiros desembarcando naquela estrutura, algo impensável hoje em dia. A Infraero começou a administrar o aeroporto em 3 de dezembro de 73. Depois de 5 anos, criaram a Comissão Coordenadora do Projeto Aeroportuário de Belo Horizonte, Copair BH. Essa turma se reuniu para projetar o novo Aeroporto Internacional Mineiro. A obra começou em 1979 e a inauguração do Aeroporto Internacional de Confins, Tancredo Neves, aconteceu em 1984. Curiosidade. No episódio 383, eu falo do 777 que pousou em Confins em dezembro de 2018 e que até hoje não tem relatório final. Quem não conhecia Confins foi apresentado ao aeroporto mineiro no susto, e Pampulha foi parcialmente liberado para operar 737 e A320, já que a pista de Confins tinha ficado bloqueada por horas. Com a inauguração do Internacional, o movimento de Pampulha começou a caiu bastante. Aí começou uma certa bagunça na distribuição dos voos. Tinha horas que queriam mais voos por lá, afinal Pampulha é um aeroporto central, mas a vizinhança não queria. Só que Confins está a 40 quilômetros e o acesso não é muito convidativo para muitas pessoas. Pampulha tem algumas restrições com tamanhos de aviões que podem pousar por lá. Parte da taxiway, que é muito próxima da pista, a geografia da região. E a ANAC, quando avalia a capacidade de uma pista e o aeroporto, não olha só o tamanho, ou a largura, ou a capacidade técnica. Na verdade, é uma combinação de fatores. E Pampulha tem umas coisinhas complicadas, por exemplo, a rampa de aproximação padrão de 3 graus não acontece lá. Claro, não chega nem perto de ser uma rampa igual do aeroporto de London City, que é de 5,5 graus. Mas lá em Pampulha, a rampa é de 3,5 graus, e aí faltam instrumentos para auxiliar os pilotos a fazerem essa rampa. E até hoje eles dizem que poderiam instalar instrumentos para viabilizar os pousos, mas dizem que não tem pousos suficientes para viabilizar a instalação. É confuso até na própria explicação. No episódio 178 eu falo um pouco sobre como é essa rampa de aproximação por instrumentos. Hoje existem os seguintes instrumentos de aproximação, e aqui vamos nós de inglês, porque é a linguagem da aviação, né? Mas com sotaque mineiro. O LOX, ou Localizer, brincadeira, né? O localizador de ILS. Ele dá para os pilotos a posição e alinhamento em relação ao eixo da pista. Vê aqui no episódio 178 que você vai entender. Na Pampulha, o transmissor, que é um só, está na cabeceira próxima da Avenida Cristiano Machado. Tem também PAPI, que é o Precision Approach
Path Indicator. É um sistema normalmente composto por 4 luzes colocadas ao lado da cabeceira e elas alternam as cores entre vermelho e branco. E as luzes são visíveis a mais de 10 quilômetros durante o dia e 37 quilômetros à noite. E como é que elas funcionam? Na aproximação, os pilotos vão ver essas 4 luzes e tem algumas combinações possíveis de acordo com a rampa que eles estiverem. Se está tudo vermelho, as 4, ele está muito baixo. Se tem 3 vermelhas e uma branca, ele está abaixo da rampa ideal. Se tem 2 vermelhas e 2 brancas, tá lindo, tá descendo legal. E se tem uma vermelha e 3 brancas, ele está um pouco alto. Todas as 4 brancas, ele está muito alto em relação àquela rampa ideal. Tem também VOR, DME. O VOR é aquele negócio que tem 360 radiais que são transmitidas pelo equipamento. E aí o avião identifica cada uma delas. Por exemplo, num voo entre São Paulo, Congonhas e Curitiba, você sintoniza o VOR de Congonhas e voa em cima da radial 285, que são os graus que Curitiba fica de São Paulo na direção. Graus de bússola, né? Durante o voo, o VOR de Congonhas vai ficar fraquinho, aí você sintoniza o de Curitiba. E aí pega a radial recíproca, 105. E aí vai seguindo. E tudo isso é baseado em 360 graus de bússola. Mas eu falei VOR e DME, né? O DME, ele mede a distância do avião em relação a algum auxílio de rádio. É mais ou menos assim, o avião emite um sinal, tipo, cotô. E aí recebe a resposta, Belzonte. O tempo entre a pergunta e a chegada da resposta é convertido em distância e o avião sabe exatamente que distância que ele está daquele objeto que foi perguntado. Tem também NDB, que é o Non-Directional Beacon, ou ADF, que é um transmissor de um ponto fixo para servir de referência para os receptores dos aviões. Se o avião está recebendo um sinalzinho ali cheio, aí um ponteiro no cockpit vai indicar de onde está vindo aquele sinal e aí ele segue para lá. Mas de volta à nossa história. Em 1986, criaram os voos direto ao centro, os VDC. E Pampulha foi retomando parte do seu movimento. Tanto é que em 1990 chegaram aviões modernos ligando Belzonte a outras capitais e o número de passageiros cresceu. Afinal, muitos queriam pousar perto do centro comercial da capital de Minas. Em outubro de 2003, a Infraero apresentou um projeto de reforma e ampliação de Pampulha. Eles iriam dobrar a capacidade do terminal de passageiros. Ia ter um pátio coberto para equipamentos de rampa, uma nova torre, pontos comerciais, terraço panorâmico, mais esteiras de bagagem, edifício garagem, até a adequação do sistema viário ia acontecer, um verdadeiro sonho. O projeto chegou na licitação, mas a Infraero foi convencida pelo governo mineiro a abandonar o projeto. Confins seria o principal aeroporto de Belo Horizonte, ponto final. O governo prometeu para a Infraero que iria investir no acesso rodoviário ao aeroporto de Confins. Você que é daí de Minas, deixa aí nos comentários se você acha que realmente está melhor depois dessa data que eu falei aí. Pampulha acabou ficando em segundo plano e a estrutura de hoje não mudou muito desde aquela época. O aeroporto passou a se chamar oficialmente Aeroporto de Belo Horizonte, Pampulha, Carlos Drummond de Andrade, em 2004, centenário do nascimento do nosso grande escritor e poeta mineiro. Mas todo mundo só chama de Pampulha mesmo. Em 2005, o extinto DAC, Departamento de Aviação Civil, e a Infraero passaram os voos de longa distância da Pampulha para Confins. E com isso, Pampulha passou definitivamente a ser um aeroporto regional, mesmo que só ele atenda as principais cidades de Minas Gerais. Ele se tornou um dos principais aeroportos regionais do Brasil, mas caiu o movimento de passageiros. Atender só regional com a nossa malha aérea é meio difícil. Para ter uma ideia do que já representou, Pampulha era o 8º aeroporto mais movimentado do Brasil. O recorde histórico é de 3,2 milhões de passageiros, com 140 voos por dia, segundo a Infraero, chegando a atender 2 vezes mais passageiros que a sua capacidade. E pensar que em 1954 foi o 3º em movimento no país, hein? Em reunião, a Infraero, a Prefeitura de Belo Horizonte, o antigo DAC, as companhias aéreas e o governo do estado de Minas Gerais marcaram para o dia 3 de março de 2005 a mudança dos voos de Pampulha para Confins. Poucos voos ainda ficaram na rota Pampulha-Brasília, Pampulha-São Paulo e Pampulha-Rio, até terminarem as obras de acesso a Confins. Nessa reunião também firmaram um termo de ajustamento de conduta entre a Infraero e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, que trata do seguinte: somente aviões com até
até 50 assentos e depois mudaram isso para turbohélices com até 75 assentos. E estão autorizados a fazer voos regulares para lá. E não é possível mudar esses limites se não resolver os problemas ambientais e de segurança. Então declararam que em 2006 o aeroporto passou a ser deficitário, ou seja, sai mais dinheiro do que entra. De 2010 para cá, até fizeram obras, melhoria da pista, pátios, terminal de passageiros, torre de controle, entre outras coisas. Parte da taxiway ainda está perto do centro da pista, mas aeroporto bom sempre precisa estar novo, como se estivesse recém-inaugurado. E não mudaram o sistema de aproximação, operando basicamente com aviões menores, a aviação executiva e regional. O transporte de cargas, que gera altas receitas em outros aeroportos, em 2016 movimentou 62 toneladas somente, e em 2019 o valor foi considerado insignificante nas pesquisas. Hoje a pista tem 2.540 metros de comprimento e 45 metros de largura. É maior do que a do Santos Dumont e de Congonhas, mas esses dois casos têm seus motivos que permitem voos com aviões maiores. Pampulha já recebeu Boeing 737 desde a série original, que era o duzentinho, que vimos lá no meio. Recebeu também NG e até Airbus A320, mas aqui eram os anos 2000, com outras regras de aviação. Hoje, 2019, não pode. Pampulha tem uma localização privilegiada porque está muito perto do centro de Belo Horizonte, é uma região valorizada. E talvez por isso alguns querem ele lá e outros não. E com atuação voltada especialmente para a aviação regional e executiva, o aeroporto é muito importante na manutenção de helicópteros e aeronaves executivas e comerciais de pequeno porte. O terminal hoje pode receber 2,2 milhões de passageiros ao ano, mas com poucas lojas. Pampulha hoje recebe alguns voos fretados da Vale e de jatos particulares e é só isso. Depois de 47 anos, a Infraero devolveu o aeroporto de volta ao governo de Minas. Isso foi em junho agora de 2021. Só no primeiro semestre de 2020, Pampulha arrecadou 11 milhões em receitas operacionais, mas, sempre o mas, as despesas foram 25 milhões. Então a média das despesas operacionais é de 4,3 milhões de reais. Em março de 2021, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade encerrou a consulta pública do edital para o projeto de concessão de Pampulha para a iniciativa privada e esperam prepará-lo para atender os voos regionais, aviação executiva nacional e internacional nessa transferência. Acreditam que quem assumir irá investir algo perto de 150 milhões em obras de melhorias e equipamentos. E acreditam também que pode ter repasse dos 12 milhões para os cofres do governo. Como a ideia é que Pampulha e Confins atuem de forma harmônica, já pensou se a BH Airport leva essa concessão? Quando o povo de Pampulha falou que iria tentar retomar parte dos voos de Confins, a BH Airport chegou a dizer que iria à justiça contra isso. Mas aí pode vir aquela frase, né? Não foi bem isso que eu quis dizer. Legal essa história do aeroporto de Confins, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar por R$ 2,99, aí seu nome aparece aqui, desses amigos que contribuem. Um grande abraço e até o próximo voo.